A quebra de padrão é quando a pessoa acha que a coisa vai para um lado e aí no final ela vai para o outro. Você quer saber um exemplo de quebra de padrão que se vê o tempo todo? Piada é isso. Tá todo mundo esperando que o final vai ser diferente do que você imagina. E aí o final que é engraçado. Qual aquela piada do açaí? O Rojario. Essa é muito boa. Vocês conhecem a piada do açaí? Não, Robson, não. nunca ouviu? Não acredito. É sério que eu nunca contei pra vocês? Então vou contar. Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao Copcast, os bastidores do copywriting do Brasil. E hoje eu tô aqui com Rodrigo Schmidt. E aí galera, oi Nath. Oi Rô. Tô aqui também com Robson Bernardes. Fala Nath, fala pessoal, beleza? Beleza. Rafael Assuite. Fala Nath, fala galera. Ninguém mais, ninguém menos que Rafael Bertoni. E aí, Nath, tudo bem? Tudo beleza. Hoje a gente está aqui reunido para poder falar de quebra de padrão. Eu acho que não tem a forma mais especial de a gente começar esse programa fazendo uma quebra de padrão. E aí, galera, então, pra gente conversar um pouquinho a respeito de quebra de padrão, como a Nath falou, nada melhor do que fazer uma quebra de padrão, não é? Só que essa quebra de padrão de hoje, ela é especial, ela é diferente. Por quê? Porque vem coisa boa por aí, vem novidade por aí. A gente tá começando algumas coisas diferentes para esse podcast e para outros materiais que a gente vai gravar para vocês, e eu vou explicar para vocês agora como vai ser. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: o Copcast é um lugar onde a gente discute a respeito de copywriting. Esse é o assunto desse podcast. Aqui no Copcast a gente fala sobre copywriting. Porém, eu sempre quis fazer um podcast meu, do Rafael, falando também sobre marketing, sobre negócios, sobre como viver em marketing digital, como ter o seu próprio negócio em marketing digital, como construir negócios digitais, certo? E para isso, a gente vai criar um novo podcast. E eu, então, estou sendo transferido como host desse podcast para o próximo podcast, que vocês vão ficar sabendo mais para frente. Vocês ainda não vão saber tudo sobre isso, mas é bom vocês saberem que ele vai existir, ele vai estar no ar aí. E quem vai tocar o Copcast como host vai ser a Natália. Então, Nath, quero te dar as boas-vindas como host aqui do Copcast. Seja muito bem-vinda, com certeza vai ser fantástico. Você é uma apresentadora espetacular. As pessoas vão ganhar muito em ter você aqui como host, né? E toda vez então que a gente for falar a respeito de copywriting, e eu inclusive vou continuar vindo aqui como convidado, muitos dos episódios vou participar aqui como convidado, porém, quem vai tocar o Copcast, quem vai ser a host do Copcast é a Nath. Né, Nath? Então, Nath, desejo todo sucesso, muito boa sorte nessa nova fase aqui do Copcast, passando a bola pro teu lado aí. Então tá contigo, já vamos começar inclusive nesse episódio, passando a bola para você. Seja muito bem-vinda então como host agora do Copcast. Gratidão, Rafa. Nossa, tô super feliz aí com o convite. É incrível poder estar aqui. Eu acho que todo mundo que acompanha o Copcast, né, já consegue ver o quanto todo mundo que tá aqui dentro ama, né? Todos nós, né, amamos estar aqui. Então é uma honra pra mim poder assumir. E agora vai ser minha hora, né, Rafa? Eu também, quando você vier aqui como convidado, eu fazer aquelas perguntas que você faz pra gente pra me deixar em sinuca de bico. Ah, tá vendo? Sempre sobra. Agora é a hora. Agora é a nossa hora. Tá contigo, você que é a dona agora, bicho. Feliz. Agora eu quero ver. Então bora lá, agora eu vou ver, né? Agora vamos aprender juntos aqui. E hoje vai ser muito legal, porque a gente já começou com quebra de padrão, né? Eu queria que a gente pensasse um pouquinho mais como usar a quebra de padrão, né? Quando a gente faz algum trabalho de copy. O nosso cérebro, ele é, vamos dizer assim, programado para padrões, para aquilo que é familiar. Então, por que é tão importante a gente quebrar um padrão? Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso, né? Ele quer a lei do menor esforço, a menor energia. Então, quando a gente quebra um padrão, ele fala, opa, peraí. E aí ele para, olha para aquilo, né? E vai tentar entender o que aconteceu. Então, assim, num mundo que a gente tá hoje, de tantas coisas acontecendo, tantas informações ao mesmo tempo, né? A quebra do padrão é um recurso excelente pra gente poder ganhar esse ouro que chama hoje ganhar a atenção das pessoas, né? Então, pra começar, eu queria chamar o Rafinha, porque, bom, hoje é aniversário dele, né? Talvez o dia que estiver aí editando, enfim, pra vocês escutando vai ser um outro dia, mas hoje que a gente tá gravando aqui é aniversário do Rafinha, então eu queria começar escutando aí esse grande copywriter aqui do nosso time. E aí, Rafinha? Fala, Nath.
Bom, o que eu queria trazer um pouquinho, né, de quebra de padrão é uma visão que eu tenho observando principalmente anúncios, né? A gente sabe que hoje Facebook Ads, Instagram Ads está muito em alta, né? A gente observa sempre que a gente entra em redes sociais, anunciantes, etc. E como você mesmo falou, é difícil ganhar atenção nesse meio, né? Não é fácil, é muita concorrência. Todo mundo aqui sabe, né? Muita gente anunciando, nichos extremamente concorridos, então é difícil. O que eu quero propor aqui, né, é mostrar não, mas comentar 3 quebras de padrões que eu vi, principalmente no início do anúncio, que tinha o objetivo de captar a tão valiosa atenção que a Nath comentou, né? A primeira quebra de padrão que eu queria trazer aqui é o anúncio de cabeça para baixo, que se eu não me engano foi o Sobral que começou com isso e deu muito certo. Acho que foi o Sobral mesmo, né? Ele começou e, na época deu muito certo, muita gente se inspirou nesse anúncio e reproduziu também, claro, com algumas variações e tal. E, foi uma quebra de padrão. Imagina, todo mundo fazia anúncio normal, posição padrão, do nada apareceu um cara barbudo, de cabeça para baixo falando alguma coisa. Opa, negócio estranho, o que é isso aí? Então, essa foi uma primeira quebra de padrão, trouxe muito resultado, não é à toa que muita gente se inspirou. Hoje em dia não vê tanto, né, não se vê tanto, mas ainda rola de vez em quando. A segunda, que eu também achei bem interessante, foi o seguinte: era um homem, tá? Eu não lembro agora o nome do expert e tal, eu só vi ela uma vez, não sei se deu tão bom, mas a hora que eu vi eu achei interessante, que era um homem barbudo e tal, falando, só que quando ele falava, embora ele mexesse a boca, o áudio era de uma mulher. Então eu achei muito curioso isso, porque na hora, caramba, deu um bug na mente. Por que esse cara barbudo tá falando com uma voz extremamente fina e extremamente feminina, né? Na real era uma mulher dublando de fundo e só a boca dele gesticulando. Na hora eu parei pra prestar atenção no que ele tava querendo dizer. Então essa quebra de padrão eu achei muito interessante. E a terceira é mais ou menos a quebra de padrão baseado numa jornada do herói. Por exemplo, como eu saí da favela com 17 anos e hoje eu tenho um Porsche na minha garagem. Tipo, já foi muito utilizado isso, talvez não funcione tanto, mas é uma quebra de padrão que vai meio de extremo, sabe? Como eu fui de servente de pedreiro até milionário, como eu fui de uma posição muito baixa socialmente, funciona muito em nicho financeiro, mas também de emagrecimento, etc., até algo muito ápice, né? Até algo muito, como é que eu posso dizer, grandioso. Então é como se fosse uma grande transformação e, enfim, são 3 exemplos de quebra de padrão que eu já vi muito em anúncio. Eu creio que principalmente a primeira e a última deram muito resultado e funcionam, é validado. E é isso, queria compartilhar principalmente esses exemplos aí. Poxa, incrível, Rafinha, muito legal. Porque quando a gente também ilustra, né, traz exemplos, a gente consegue realmente imaginar, muito legal. Eu acho que o Damásio também, ele fazia isso com fundos, né? Tipo, eu acho que teve um anúncio que ele fez de turbante, alguma coisa assim, ambiente ele diferente. Viaja muito, né? Ele viaja muito e, se eu não me engano, ele fez um com um vulcão em erupção atrás. Muito louco. Acho que teve esse também. Eu fiquei muito com legal. muita vontade de ver o Rafa sendo dublado pela Nath. Olha, você essa imagina? vontade pede que a gente vai fazer. Podemos Pode fazer, pedir eu topo aí tudo. que a gente Entra vai numa fazer. inserção depois, a gente faz o início do Copcast, eu falando e o Rafa Pronto, aí ó, vai ser muito bom. dublando. Vai ser muito legal. Pô, é muito gostoso essa coisa da quebra do padrão. E Robson, queria que você contasse um pouco pra gente alguma copy que você fez já na prática. Você já utilizou a quebra do padrão? Alguma coisa que você lembra e que você conseguiu mensurar ali que deu muito certo? Teve uma bem marcante, assim, que foi logo quando eu entrei. A gente fez um trabalho para Empíricos, né? E aí, na época, era um analista novo que ia ser lançado, tudo, né? E aí, o Rafa, na verdade, né? O mente pensante da SB Copy, ele que deu a ideia da gente não mostrar o rosto do analista. Como se fosse algo curioso, mistério, quem é esse cara? Então, na gravação, não aparecia a pessoa. E foi um lançamento, né? E aí, se eu não me engano, ele só apareceu no vídeo de vendas. Eu não tenho certeza, tá? Mas, assim, deu muito certo, deu um resultado muito bom, foi bem legal, assim. Vários comentários na página e foi bem bacana. Então, essa foi... Olha que legal. Foi uma boa quebra Mistério, de padrão, né? assim. E eu vejo muito também, né, outras quebras de padrões em vídeo, né? Eu gosto dos anúncios, né? Tem um rapaz chamado Misha Menezes, ele faz uns anúncios muito bons. É muito massa dele, né? Mas eu vejo muito vídeo, né? E aí o vídeo, se você começa,
olá, se você deseja, não sei o que lá, a pessoa, putz, deixa quieto, né? Porque tem muita gente fazendo isso no mercado, então é natural que fique saturado, né? Que a pessoa não dê tanta atenção. Eu vi um vídeo americano uma vez que dava o play e a pessoa, tipo, era uma cara assim, como se fosse um filme de terror e um grito, uma pessoa gritando. Aí você, caramba, que é isso, né, mano? E era pra vender um produto de emagrecimento. Era só pra prestar atenção no começo do vídeo. E o do Frank Kern, que eu vi ontem, se eu não me engano, é um novo negócio que ele tá fazendo lá. E aí ele tem uma nota de $1 e umas moedas que dá acho que 80 centavos de dólar, né? Se eu não me engano, tá? Eu não lembro agora a quantidade. Mas aí ele fala, né? Que essa é um pouco mais antiga, já foi usado muitas vezes, né? O que, na verdade, significa... Por que você acha que tem aqui uma nota de $1? O que você acha que vale mais? Alguma coisa assim, né? Muitas pessoas usaram, tá vendo essa bolacha? Ou tá vendo esse tripé? Eu quero contar pra você como que esse tripé me fez chegar em tal lugar. Hoje, no concurso público, foi muito utilizado isso, né, também. Então, essas são algumas quebras de padrões. Mas o meu foi esse que o analista não aparecia. Foi muito massa. Posso fazer um comentário, Nath? Eu cheguei Claro. faz tempo que eu não venho, né? Então... Primeiro, antes de tudo, Rô, queria falar que uma das grandes quebras de padrões aqui é o Rô, né? Que o Rô é engenheiro. Ele é engenheiro. Eu quero super engenheiro. E ele é super criativo. Ele fala que ele não é copywriter, mas quando ele senta pra escrever, é incrível o que ele escreve. Então, assim, ele realmente... quando eu me tem essa comparo a carazinha vocês, de... eu não sou um copywriter mesmo, né? Vocês, pelo amor de Deus. Ele é bem quebra de padrão, até na personalidade, assim, né? Olha aí, parece que ele é quietinho, nerdzinho, com óculos. A Nath já tá me entregando, Rafa. Eu não sei... É... Eu acho que a gente fez bem de passar esse host pra ela, mas a gente vai passar vergonha? Vai passar vergonha. Mas acho que ela tá... Né? Inclusive, parabéns, viu, Nath? Já começou, a mil por hora, adorei. Eu não sei se eu posso interromper pra comentar de vez em quando. Deve. Beleza. Ô, Robson, sabe o que eu acho que é muito legal desse exemplo que você deu? Eu tinha esquecido dele. A gente faz tanta coisa, né? Que às vezes a gente esquece de coisa que a gente fez. Na verdade, isso surgiu de um problema. O cara não era conhecido. E aí, tipo, a gente não tinha a força do nome da pessoa, por maior competência, isso era inquestionável. Mas por um mercado, a gente ter que, num curto espaço de tempo, com o peso que a gente tinha de meta e responsabilidade pra gerar resultado, fazer a pessoa conhecer o cara e já botar e vender, não dava. Aí que tá um pouco da genialidade que entra, né? Quando você tá sempre em campo e vai ganhando quilometragem de vida, né? E o Rafa, quantos projetos a gente já fez? Ele falou, cara, então a gente vai mostrar ele. E isso virou uma puta sacada pra resolver um problema. Então, usar a quebra de padrão, não só nesse formato, né, que eu tô propositalmente, porque você vai chamar a atenção e tudo mais, mas eventualmente você consegue usar como um artifício pra resolver problemas como esse que a gente passou, né? Ficou muito legal a hora que divulgou o cara, porque do mesmo jeito ninguém sabia quem era. Mas, era o cara que ninguém sabia quem era, entendeu? Então já ficou bom. Antes, né, não tinha toda essa atmosfera que foi criada. Então... legal você ter falado desse que eu tinha esquecido, foi muito legal mesmo. É legal porque isso também é uma... Fala aí, Rô. Não, eu lembro porque foi o meu primeiro, né? Então a gente não esquece, né? o primeiro. Primeiro que eu considero que eu participei, né? Porque o Rafa, ele pensou em tudo. Ele que ajudou a fazer CPL1, ajudou o 2, praticamente finalizou todo o roteiro, porque ele já tinha na cabeça, ele que deu a ideia, eu tava apenas começando, né? Então ele matou a pau tudo. E foi muito bem, né, a copy. E engraçado, Rodrigo, que um ano depois, mais ou menos, a Empíricos lançou um novo programa, um X-programa lá, e é um cara que também não aparece, mas agora ele não aparece. Nas comunicações ele não aparece, em toda a divulgação. Provavelmente deu certo, né? Então, a ideia é que eles continuaram fazendo... Pegaram a nossa ideia e continuaram fazendo, só que para um outro programa lá deles. Isso é bem parte da copy mesmo, né? A gente validar, né? A gente só sabe se deu certo ou não quando a gente bota no mercado, valida, pra depois ali tá replicando, né? Isso é legal também, o que o Rô pontuou, como que a gente usa uma limitação a nosso favor, né? Isso é muito legal e isso muitas vezes a gente vai encarar na hora que a gente tá escrevendo uma copy, né, fazendo um trabalho. Nem sempre a gente vai ter o orçamento que a gente precisa ou, sei lá, a gente pensa em fazer alguma coisa de uma forma X, um formato X, de repente, sei lá, o expert não gosta de falar, ele não gosta de ler roteiro, ele não gosta de estar na frente da câmera e aí a gente tem que usar essas limitações ao nosso favor. Eu acho que esse foi um ótimo exemplo aí, como a quebra de padrão pode ajudar
também nisso, né? Uma coisa que eu queria perguntar pro Rafa agora é, a gente fez uma quebra de padrão, que eu me lembrei aqui, num dos lançamentos, né? Como a gente sabe que o nível de consciência do nosso público já sabia que lançamento, você no final vai oferecer alguma coisa, a gente já começou de uma forma diferente. Consegue contar aí pra gente, Rafa? Na verdade foi o seguinte, tudo começa pelo público. Em copywriting, em marketing, tudo começa pelo público. As pessoas, o grande erro das empresas é começar pelos produtos. É ela achar que o produto dela vende por si só porque ele é bom. As pessoas não fazem a menor ideia do que é o produto, elas nunca viram, não pegaram na mão, enquanto ela não comprar, ela não tem a experiência de ter. Então tudo começa pelo público. E o público deve mandar então em como deve ser a comunicação, certo? Então o ponto aqui era o seguinte, qual era o público que a gente queria atingir? A gente queria atingir um público de pessoas que já conhecia marketing digital, que já tinha testado algumas formas de tentar ganhar dinheiro e viver disso, mas não tinha conseguido ainda e que poderia considerar a possibilidade de ser um copywriter, que é uma das possibilidades mais interessantes de se começar no mercado digital. Tanto para quem quer construir uma carreira com isso, quanto para quem não tem um negócio digital ainda, mas vai começar a ter a partir daí, né? Enfim, para você começar um negócio, você precisa de dinheiro. E copywriting traz dinheiro para você. Além disso, ainda traz experiência, ainda traz resultados, né? Esse era o público que eu queria atingir. E aí, quando eu penso nesse público, hoje, inclusive, é engraçado, né? Assim, não querendo ser arrogante ou presunçoso demais, mas é muito comum a gente fazer as coisas e logo depois o mercado começar a fazer muito parecido. Os primeiros lançamentos com cara de Netflix, quem fez fomos nós. Foi lá em 2016. E a primeira vez que eu vi um lançamento que avisava que era um lançamento logo de cara, também fomos nós. Eu nunca tinha visto ninguém fazer isso. Naquela época era uma quebra de padrão. Hoje muita gente usa. Hoje muita gente de marketing digital acaba usando isso. E assim, eu acho que a internet é um negócio muito louco, porque apesar da gente achar que tá todo mundo copiando muitas vezes o que a gente faz, né? Se você tem um anúncio ou tem uma página, ou tem alguma coisa que já foi copiada, você sabe disso, né? A maior parte das vezes a pessoa não fez isso de propósito, ou nem, provavelmente ela nem copiou de você. Ela copiou de uma quarta, quinta, sexta pessoa que copiou também e que, enfim, no fim das contas, não existe muito esse negócio de direito autoral, de anúncio, de página, de como fazer uma venda, porque a nosso alcance é pequeno, né? Então, por exemplo, se o Burger King copiar a propaganda do McDonald's, todo mundo vai ficar sabendo, porque eles vão mostrar isso pro mundo inteiro. Agora, quando o fulaninho copia o anúncio do ciclaninho e nenhum dos dois públicos se conhece, o impacto é zero. Entende? Não tem impacto nenhum. Ninguém nem faz ideia. Aí fica, inclusive, um negócio meio sem saber de onde começou. Então é a característica desse mercado, não acho que tem nada de errado com isso. Então a gente usou pela primeira vez essa quebra de padrão, eu nunca tinha visto ninguém fazer isso, pode até ser que tenha alguém que tenha feito antes, mas nunca tinha visto. A primeira frase que eu falava no lançamento era: se você está aqui, você sabe que isso daqui é um lançamento. No final eu vou vender um produto. E ainda assim, vai ser muito legal se você assistir o lançamento inteiro, mesmo que você não queira comprar. Agora, saiba, se prepare, se você tá afim de aprender copywriting de verdade, no final eu vou te vender um curso de copywriting. E aí, cara, eita caraca, como assim? O cara já tá entregando ouro logo de cara? Por que eu fazia isso? Por que a gente escolheu fazer isso? Porque eu já sabia que o meu público, o público que ia comprar, ia bater o olho no que a gente tava fazendo e já sabia, já ia ter logo de cara, já ia saber que isso era verdade. Então eu só estava usando mais um princípio de copywriting, que é usar aquilo que já está na cabeça do seu cliente. Eu lembro que... Não ficar inventando coisa nova. E a quebra-resistência, né, também. Quebra-resistência, exatamente, porque a pessoa já fala, pô, ela já ia falar isso, logo que você fala isso, eu falo, era isso opa, que eu ia então falar, Nath, que o Rafa, ele falou assim, eu quero que o cara baixe o escudo. E eu achei legal essa analogia, né? Que assim, porque quando o cara veio, levantou o escudo, pô, o cara vai vir me vender. Ainda mais vindo de nós, né? Que se tem uma coisa que a gente sabe fazer é vender, então o cara já vem com o escudo maior, né? Então, eu lembro que você falou isso, não sei se você lembra do que você falou exatamente, mas eu achei, tipo, muito visual. Realmente, cara, porra, agora ele já falou, eu tenho uma decisão a tomar. Eu posso assistir, tudo bem, ou eu fecho. Só que putinho da vida ele não fica, porque ele já sabe. E aí ele não tem nem como ficar bravo e querer ir embora, porque o cara só quer vender. Não, mano, ele te falou que vai vender, agora a decisão tá na tua mão, né? E olha só, né? Essa semana eu respondi um cara no meu Instagram que perguntou assim: como é que eu faço pra saber qual modelo de copywriting eu devo usar? E eu respondi pra ele o seguinte: cara, você precisa ter repertório, você precisa ter fundamento. É a mesma coisa que você perguntar pra um engenheiro, viu? Quanto que eu tenho que furar aqui de alicerce pra conseguir fazer um prédio de 5 andares?
Porra, depende de um 50 de fatores. Qual é o terreno? Quanto de concreto você vai pôr? Tem um monte de coisa. Então, assim, não dá pra te responder coisas extremamente técnicas. E aí você começa a ver que, pela pergunta que a pessoa faz, provavelmente ela não faz a menor ideia do que é copywriting, de como vai começar. Aquela coisa, quando você entende o que você tá falando, né? Você percebe pelas perguntas que a pessoa faz. Cara, como é que você faz pra criar uma quebra de padrão como essa que a gente criou, que foi original, que foi diferente, que gerou um puta resultado, que posicionou a gente, inclusive, nesse lançamento? Esse foi o lançamento em que, no final, a Empíricos contratou o nosso serviço. Ao final desse lançamento que a gente fez, que a gente vendeu muito bem, que foi, inclusive, o lançamento oficial da SB Copy. Foram dois, sabe? Esse daí é o do Netflix. Esse foi o antes? Esse foi o do Netflix, que a gente fez em 2016, que também foi uma quebra, porque tava todo mundo fazendo lançamento, 4 vídeos, blog de lançamento. A gente fez, o cara tava no Netflix, literalmente, né? Então... que foi uma puta todo design quebra. do Netflix. A galera eu confundi toda os dois, depois, então. Entendi. enfim. E aí depois teve esse outro, que são várias quebras de padrões ao longo da nossa história, né? Então, e aí esse outro foi recente, foi no ano passado, que, bombou também. Então, enfim. É isso. Então, o meu ponto é, pra você saber fazer quebra de padrão, pra você aprender a criar uma copy de jeito, pra você conseguir ter resultado, porra, você tem que estudar, caraca. Entendeu? Tem que estudar, tem que quebrar a cara, tem que fazer um monte de copy, tem que participar de revisão de copy de outras pessoas, tem que ler um monte de copy, você tem que saber inglês, pelo amor de Deus. Se você não sabe inglês, você não vai ter acesso às copies que já tiveram resultado por décadas e que você nunca vai conseguir ler. Não é a mesma coisa colocar no Google Translator. Não adianta. Muitas vezes as pessoas fazem perguntas que claramente são perguntas de gente preguiçosa, é isso que eu quero dizer, sabe? O cara aparece no meu Instagram como se eu fosse resolver a vida dele com uma resposta de stories. E não é assim que funciona, tá? Então, pra gente criar uma copy como essa, eu preciso entender profundamente do meu público. Então, eu vou fechar o loop. A gente precisa entender profundamente do nosso público. Eu já sabia que assim que o cara caísse na minha página, a primeira coisa que ele ia pensar é... Esse cara vai me vender. E aí, o que eu faço? Então, eu reconheço isso. Eu falo, eu vou te vender. Ainda assim, se você não quiser comprar, é opção sua. Então ele desarmou, baixou o escudo. Isso é até copy, né, Rafa? Você não é obrigado a fazer isso, também já é Com certeza. É Pura copy, pura. É Com pura certeza. copy. Ah, mas como é que você faz isso? Porra, porque a gente tem experiência, a gente fez isso milhares de vezes. E vai funcionar em qualquer lugar? Não, funcionou pra nós naquele momento, naquela hora. Hoje provavelmente não funcionaria mais. Então não vale mais a pena fazer. Não de novo pro mesmo mercado, pro mesmo público. Imagina, se a primeira vez que eu falei isso deu certo, a próxima vez que eu for falar, o cara vai esperar que eu fale. Aí eu já não posso falar, porque senão não quebra o padrão. O que é a quebra de padrão? Pra gente voltar no assunto principal. A quebra de padrão é quando a pessoa acha que a coisa vai pra um lado e aí no final ela vai pro outro. Você quer saber um exemplo de quebra de padrão que se vê o tempo todo? Nossa, eu Piada. lembrei de um. Fala aí, Rafa. Eu ia falar de um exemplo mais conceitual, mas piada é isso. Piada, quando você conta uma piada, é porque tá todo mundo esperando que o final vai ser diferente do que você imagina. E aí o final que é engraçado. Né? Então é assim que é a piada. Igual aquela piada do açaí. O Rô já riu Essa é ali. muito já boa. Vocês conhecem a piada do açaí? Não. Robson, Minha irmã que nunca me ouviu? contou, Não Rafa. acredito. Amanda que Não me acredito contou. que vocês... Ah, Eu não acredito que vocês não conhecem a piada do açaí. É sério? Eu nunca contei pra vocês? Então vou contar. É o seguinte, tava lá a mamãe açaí na sua casa com seus filhinhos açaís. Todos eles se vestiram pra ir pra escola. E aí chegou o ônibus. E aí os açaís saíram pela porta, os filhinhos açaís. O que a mamãe açaí falou pros filhinhos açaí? Quando eles estavam indo pra escola. Já vai sair? Não sei. É você. Quase. O último açaí fecha a porta. Deus do céu. Essa é muito A boa. cara do Robson. muito O Robson, boa, quando ele é coloca muito a boa. mão assim na cara. né? Não, na hora que o engraçado. Rodrigo riu, olha lá, quando o Rodrigo faz Piada assim, idiota. coça o olho. É. Essa... Já sabe É que muito vem boa, bomba. eu adoro piada assim. Essa eu piada adoro. é muito boa, é muito boa. Então é isso, a quebra de padrão é você achar que a pessoa vai falar uma coisa no final e ela fala Vai. outra. Né? Sabe e o é que que eu isso que lembrei? torna engraçado, que dispara a emoção. Pode falar, Sabe o que eu Nath, lembrei, Rafa? Imagina, que você falou que a pessoa acha que vai pra um lado e vai pro outro. Eu lembrei carrinho de trem fantasma. Tipo nesse circo, sei lá o quê. Sim. Parque de diversão, na verdade. Quando você tá andando, parece que você vai, do nada ele vira pra esquerda. Parece que vai pra montanha-russa. Todos esses brinquedos, querendo ou não, ele dá um frisson, porque é uma quebra de padrão. Eu fui numa montanha-russa uma vez lá na Disney, que era no escuro. Não sei se alguém já foi. É totalmente, porque você não sabe se vai pra um lado, se vai pro outro, né? E isso mantém você com aquela tensão focada, né, 100%.
Então, outra coisa, né? A quebra de padrão, ela não é só usada na copy, né? O Rô pode até me lembrar aqui da história, a gente estava com os clientes nossos e eles, num evento ao vivo, eles já iniciavam com quebra de padrão. Lembra, Rô, que a Tânia contou? Que ela quebrava o copo na parede? Meu, olha como é interessante você também... Você pode ajudar quem você está trabalhando, o seu expert e tudo, num evento, algo que ele vai fazer, para introduzir também a quebra de padrão já para conseguir conectar com a audiência e chamar atenção, né? Sobre isso, né? Tem muito a ver com o conteúdo da palestra dela, que tinha a ver com inteligência emocional, no sentido de você não se contaminar com as pessoas, de estarem nervosas e tudo mais. Então, tinha toda uma atmosfera antes de começar o evento que estava causando isso. E aí ela, enfim, fazia alguma pirotecnia dessa forma e a galera, basicamente, entendi o que tá acontecendo aqui, né? Porque ficava todo mundo muito, muito preso no que estava acontecendo. Então, funcionou muito bem. O que eu queria trazer de quebra de padrão, eu não sei se exatamente, vamos ver se encaixa, mas eu vou dar o exemplo de hoje, tá? Hoje eu fiz uma reunião com um cliente nosso, né? Uma faculdade muito grande que tem no Rio Grande do Sul. E foram vários fornecedores, então tinha agência, tinha o pessoal de growth, tinha muita gente. Já assim, era uma reunião de 40 pessoas. De verdade, tá? Tinha umas 40 pessoas mesmo. E aí, o que eu lembrei desse assunto agora, que eu acho que vale a pena trazer, é que não só na copy escrita, não só no lançamento, não só no anúncio, não só em momentos assim que você tem o planejamento, né? Nesse sentido de chamar atenção e tudo mais, mas quando você tá num lugar que é importante as pessoas entenderem que você sabe o que você tá falando, que você se posicionar perante outras pessoas, você quebrar um padrão também é uma coisa interessante. Então, o que aconteceu? Cara, eu já falo pra caramba. A Bruna fala que eu nasci à vontade, né? E aí o pessoal tava tomando chimarrão, não sei o quê. Aí eu cheguei e falei assim, galera, alguém conhece Roca Salles? Todo mundo tava no mudo há uns 5 minutos esperando o Gustavo começar a falar. E eu tava começando a ficar com o faniquito de silêncio, porque é um problema, né? Tipo... Tá todo mundo quieto ali, esperando chegar, foi começar a falar quebra de padrão. Tá todo mundo parado esperando quem falar, o Gustavo. Quem começou a falar, eu. Mas assim, não a ver com a reunião, óbvio, né? Ele que é o cara que tá conduzir a reunião. E aí o pessoal falou, não sei o quê. Virou um maior papo. E aí ele falou assim, depois que teve quase um quebra-gelo ali, né, no sentido, e aí eu já vi que a conexão das pessoas já foi diferente, tipo assim, a próxima vez que eu fosse falar, eu tenho certeza que eu ia ter mais atenção do que eu teria se eu não tivesse falado nada antes. Eles parariam com certeza para me ouvir melhor, por conta desse posicionamento, né? E aí eu até brinquei que eles falaram assim, uma das coisas que a gente tem que fazer nesse projeto é ajudar eles com o conceito de um nome para um evento e tudo mais. E aí eu falei, cara, vocês estão pedindo ajuda para as pessoas erradas, vocês deviam fazer com os gaúchos. Vocês que são bons de dar nome nas coisas. Eu tenho uma cidade aí que chama Não Me Toque, a outra é Anta Gorda, a outra é Arroio do Meio. E aí, virou uma piada mesmo, brincadeira e tudo mais. E a partir dali a sensação que eu tive que a reunião teve também um desenrolar mais leve, sabe? Porque, ninguém se conhece, um monte de gente junto que nunca se viu, né? Enfim, tô tentando trazer para um exemplo, né? Eu passei hoje de manhã, né? E é um exemplo business também, né? É legal super isso. Business, e para você, copywriter que tá no cliente, que acontece, né? O pessoal da minha mentoria fala. Rodrigo, eu vou fazer uma reunião, são 5 sócios. Tem essa questão, e a forma que você se comporta muda, né? Não é esperado que tivesse uma reação como essa, ou que tivesse o assunto não era nem um pouco imaginado, então ficou super legal, enfim. Achei que esse era um exemplo legal de trazer fora de texto, de vídeo, mas de uma copy falada, vivenciada, né? Outra perspectiva, né? Então, super legal. Acho que a gente deu exemplos aqui, né? De quebra de padrão. A gente explicou como fazer a quebra de padrão, né? Mostramos como é diverso, né? A gente pode aplicar em vários contextos da nossa vida. Eu acho que, assim, só pra gente fechar, talvez... Existe, o que vocês acham, né? Vou deixar aberto, quando usar? Existe alguma indicação, tipo, na hora que você tá escrevendo uma cópia, ou você vai fazer, sei lá, qualquer trabalho, existe alguma orientação dos melhores momentos, né? Porque a gente também não pode ficar quebrando padrão toda hora, porque senão não é mais quebra de padrão, né? Fica algo normal. Nath, eu vou falar da minha cabeça de que eu acho que poderia ser,
Na verdade, quando você realmente precisa chamar a atenção da pessoa. É quase igual o negrito no texto. Se você pôr negrito no texto inteiro, tá tudo negrito, não adianta. Mas quando você quer destacar, eu tô falando isso ao longo de uma comunicação. Geralmente você pode começar com um anúncio no começo, beleza, né? Tem a sua estrutura. Pensando na sua cópia ou alguma coisa assim, talvez nesses momentos que de fato você precisa fazer a pessoa voltar ou ela prestar atenção em você de uma forma diferente, sabe? Realmente trazer. Então... Tipo, às vezes uma copy longa também, né? Pô, essa copy vai ficar muito longa. Vamos quebrar, fazer umas quebras de padrões, algo assim. Título, né? O que vocês acham, pessoal? O que você acha, Rafinha, Robson também? Eu gosto muito no começo. Quebrar o padrão no começo, porque eu acho que faz sentido ali pra prender a atenção da pessoa. É claro, o contexto também tem que ajudar, né? Não pode ser algo fraco, né? Mas acho que no começo faz sentido porque prende a pessoa e ela tende a sair também no começo, né? Ela tende a se perder, olhar celular, enfim, ver outras coisas. Eu concordo bastante com o Robson, até os exemplos que eu trouxe antes dos anúncios, né? Usar no começo é imprescindível, ainda mais no bombardeio de atenção, todo mundo querendo um pouquinho, todo mundo tentando de diferentes formas. Você fazer essa captação no início é muito bacana, mas claro, se você enxergar brechas para fazer no decorrer da copy, no decorrer da comunicação, seja qual for, né? Uma piada, como a Rafa comentou aí, acho que é válido também. Mas, assim, se for pegar algo para começar, eu acho que no início da comunicação é legal inserir essa quebra. Isso aí, geralmente no início da comunicação é o melhor lugar pra gente usar a quebra de padrão para que a gente possa fazer a pessoa prestar atenção. Mas quebra de padrão, tecnicamente, deve ser usado em todos os momentos em que você precisa de muita atenção. Por exemplo, vou falar uma coisa extremamente importante agora. Tem gente que faz umas quebras de padrão meio louca, né? Tipo, pegadinha do malandro. Pronto, eita caralho, o que aconteceu? Né? Enfim, você faz... Realmente, até eu levei isso. Quebrou o padrão mãe. aqui. Quebrou o padrão? Assustou? Pronto. Então agora presta atenção, então. Você agora, vai lembrar se você não infartou, presta atenção. Você vai lembrar disso pro resto da sua vida, né? Então, Sim. Toda vez que você precisa dizer uma coisa importante, esse é o momento de quebra de padrão. Essa daqui talvez seja a coisa mais importante desse podcast, então está feita a quebra de padrão para você entender. O ponto é, quebra de padrão é inclusive, da onde veio isso, né? Isso vem da hipnose. Hipnose é algo que é natural do ser humano. A gente se auto-hipnotiza o tempo todo. Parece um negócio muito místico, mas não é não. Quando você tá assistindo televisão, quando você tá perdido no celular e todas as pessoas falam com você e você não escuta, isso é hipnose. Você tá hipnotizado por aquela situação, né? Você tá num estado hipnótico. E aí o que é a quebra de padrão? É quebrar com esse estado. Você lá, jogando a timeline pra cima, cara, se você não tiver uma quebra de estado ali, você não vai conseguir prestar atenção. O seu anúncio vai passar como qualquer outro. Pra você fazer o cara prestar atenção em você, por exemplo, tem que botar um barbudo de ponta cabeça. Agora, se toda vez botar um barbudo de ponta cabeça, o cara já sabe o que é, e aí já vai ignorar. Vira só spam. Funciona a primeira vez. Vira spam, exatamente. Ele só funciona a primeira vez. Entende? Então é o tipo de coisa que você tem que o tempo todo continuar treinando, aprendendo e testando, encontrando novas maneiras de quebrar o padrão e dizer uma nova coisa. Então, o melhor momento de se usar a quebra de padrão é quando você precisa dizer uma coisa muito importante e precisa de toda a atenção que a pessoa pode te dar. Esse é o momento de usar a quebra de padrão. Legal, não? Bacana. E eu acho que só então pra gente finalizar aqui, né, também lembrar que não adianta você fazer uma grande estratégia para uma quebra de padrão se você não conseguir sustentar depois, né? Porque uma vez que você consegue a atenção daquelas pessoas, você também tem que se preocupar com todo o resto ali para manter, né? Para reter essa atenção, né? Também é super importante. Tem gente que chega fazendo, vamos supor, a pegadinha do malandro que ele falou, mas se você não falar algo que tem um conteúdo, que, né, que gere um valor, que conecte com a pessoa, também é um trabalho em vão, né? Então, acho que isso é muito importante. E pode, inclusive, contar contra você. Né? Então, aquela coisa, quebra o padrão na hora de dizer uma coisa importante e que as pessoas percebam que o que você disse foi importante. Porque se você começar a criar quebras de padrão em momentos que não são importantes, isso vai criar também uma percepção na outra pessoa de que, cara, você só tá ali fazendo palhaçada. Você não tá fazendo tiro uma no coisa pé, séria. né? É um tiro no pé, exatamente o contrário do que você deveria fazer. Toma cuidado para não fazer errado. Então, ok, gente, muito obrigada. Estamos chegando mais um final aqui do Copcast. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá vindo aí com várias surpresas, vários episódios maravilhosos. Estamos escutando cada um de vocês, a gente tá fazendo pesquisa também. Estamos com vários temas que vocês sugeriram e a gente vai trazer aqui. Então, muito obrigado e até o próximo Copcast. E não esqueçam, só para lembrar, toda terça-feira a gente tem Copcast novo. Se você tá no Instagram, aliás, provavelmente você não tá no Instagram, porque esse podcast não vai pro Instagram. Se você está no Spotify... Quebra de padrão. Olha lá, tá vendo?
Se você está no Spotify, clica em seguir essa playlist para que você possa acompanhar e ser notificado quando vier novos episódios. E se você está no YouTube, se inscreva nesse canal. Lembre-se, toda terça-feira tem Copcast novo aqui, agora com Natália Machado como a nossa host. Valeu, Nath. Valeu, pessoal. Obrigada.